Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao Meeting RH, nosso encontro de todas as quintas-feiras às 20h33, para poder falar a respeito de gestão de pessoas. E hoje com um tema muito legal, que nós vamos falar a respeito de missão, visão e valores versus propósito. O que de fato, acontece dentro das organizações como uma tendência que pode ser um grande diferencial competitivo. Eu quero desejar aí as boas-vindas a todo mundo que está entrando. Daqui a pouquinho a gente recebe a nossa convidada especial da noite, a Dani Santos. É uma graça, vocês vão adorar falar com ela. E nós vamos bater então esse papo aí a respeito de missão, visão e valores versus propósito organizacional. Para a gente poder começar a dar aquela aquecida, eu queria que vocês pudessem falar o que vocês acham, O que vocês acham de... Qual é a diferença, na opinião de vocês, independente de estar certo ou de estar errado, porque aqui a gente não discute essa questão ideológica do certo ou errado. Aqui a gente aprende, desaprende e reaprende coisas novas todos os dias. Para quem fez inscrição pelo Simpla, lembra lá? Mandei e-mail para uma galera que tinha feito, inscrição dos eventos anteriores. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o check-in de quem realmente assistiu a live para a gente poder estar enviando o certificado. A partir dessa semana, de acordo com alguns pedidos, nós vamos começar a colocar carga horária no certificado. Não tem o espaço específico, mas a gente criou uma forma lá da gente conseguir colocar carga horária no certificado. Então, para quem precisa comprovar horas complementares na faculdade e tudo mais, vale a pena vocês poderem aproveitar essa grande chance, tá? Hoje o certificado de vocês, ele vai estar lá na nossa plataforma do Simpla, só que não é da Tati, é da Gente Mais, tá? Então vou deixar aqui, vai estar na plataforma da Gente Mais, para você poder garantir o seu certificado. Para você garantir o certificado, coloca nome, porque a gente não consegue identificar todo mundo aí pelas entradas, então coloca o nome inteiro, ou se você preferir o e-mail, para a gente identificar mais fácil, para a gente poder fazer o check-in que você estava conosco ao vivo, e aí você recebe seu certificado no e-mail, fechado? Vou lá, vou convidar a Dani para a gente poder começar o nosso bate a respeito de missão, visão, valores ou propósito organizacional. Olá, Dani! Oi! Tudo bom, Tati? Tudo jóia! Seja muito bem-vinda! Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Quero agradecer primeiramente o convite. Fiquei imensamente feliz, até porque a Tati é uma pessoa que eu admiro muito, acompanho o trabalho dela. A gente se conheceu em 2014, numa palestra que... 2014. Caramba. Uma palestra que você apresentou para a equipe da Companhia Sul-Americana de Distribuição, que é a Rede Amigão, na época. E aí você fez algumas palestras e eu fiquei muito fã do seu trabalho, a gente conversou e de lá para cá eu acompanho tudo. Saí do estado de São Paulo, vim para o estado de Goiás, atualmente estou em Goiânia. Mas eu sou paulistana, então minha atuação profissional começou em São Paulo e hoje, há 3 anos, já estou aqui em Goiânia, no estado de Goiás. Mas eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu acho que o nosso propósito, falando um pouquinho, sobre o nosso tema, o nosso propósito de vida, eu acho muito parecido. O propósito de desenvolvimento de pessoas. Então, é por isso que eu te sigo o seu trabalho e acompanho tudo. Então, eu quero agradecer, tá? Antes de mais nada, eu me sinto honrada de estar aqui essa noite com todo mundo e com você, claro. E dizer que vou fazer de tudo para dar o meu melhor, para compartilhar. Quero também que o pessoal, vocês que estão aí nos assistindo, vai lá na setinha lá embaixo, encaminhe para pessoas da equipe de vocês, amigos, conhecidos, porque é um tema, gente, que muitas pessoas, muitas vezes, não dão muita importância. Mas ele é o início de tudo.
Eu falo que a missão, visão, valores e propósito é o pontapé inicial. Então, encaminha aí, compartilha com as pessoas, pede para entrar na live, que vai ser muito bacana essa troca. E vocês também, quero que mande pra gente, que vocês interajam, porque é melhor, né, Tati, quando a gente faz uma live e que a galera interage com a gente. Olha essa Dani, que linda! Tá praticamente uma influencer, gente. Olha. Essa é a minha segunda, viu? Mas dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga mesmo. Sempre vai dar, viu, Dani? Sempre vai verdade. dar. O friozinho da barriga não passa. Bom, para a gente poder dar uma aquecida, então, nessa questão de valores, de missão, visão e valores, e a gente poder falar de propósito, vamos falar um pouco a respeito da teoria de Richard Barré, que é um pouco, né, do que nós vamos estar conversando hoje. Então, Richard Barré, na verdade, ele é um grande, né, pensador e desenvolvedor na área de liderança, principalmente. E ele traz dentro da teoria dele 7 passos que uma empresa precisa para ela poder atingir o seu nível de maturidade, seu nível de realização. Então, da mesma forma que nós, seres humanos, né, temos aí o nosso processo de desenvolvimento através do que nós chamamos de níveis neurológicos, cada um nesse momento está dentro de uma alçada no nível neurológico diferente, isso diferencia o momento de vida que a gente está. As empresas também passam por isso, olha que interessante. Então, a empresa, ela não tem, né, ela é diferente de uma pessoa na sua composição, mas ela é igual a uma pessoa no seu nível de maturidade. Então, a gente vai estar falando aí a respeito da teoria do Richard, e ele diz que toda empresa, ela precisa passar por 7 níveis de desenvolvimento, sendo que o primeiro é o nível relacionado à sobrevivência. O que significa, né, o nível de sobrevivência para uma empresa? Significa o lucro. Então, o lucro não está lá no último estágio, ele é o primeiro estágio. Dani, você sabe por que a sobrevivência, né, que o lucro da empresa é o primeiro estágio e não o último? É porque, assim, eu estudei um pouco sobre o Richard também, Barré. Ele fez essas questões bem baseado na pirâmide de Maslow, né? Então, da mesma forma que o desenvolvimento das pessoas precisam de etapas, a empresa, igual você falou, a empresa semelhantemente também. Então, assim, o lucro da empresa, gente, é o que vai mover a empresa aos seus objetivos. Então, não adianta nós imaginarmos que algum negócio ele é feito sem pensar no lucro, sem pensar no capital. Claro que nós, RH, sempre defendemos o capital humano como o principal, mas sem o lucro, até com essa questão da pandemia agora, nós estamos vendo isso até mais afinco, que se não tiver, não tem nem como manter as pessoas. Então, o lucro ele tem que estar ali na base para que o negócio ele venha ter vida, né? Para que ele venha existir. Então, o lucro ele existe nisso, nesse ponto. A gente fala da base sendo a sobrevivência, porque toda empresa, para ela funcionar, ela precisa de combustível, igual a pessoa no sentido de motivação. Para ela poder funcionar, ela precisa estar motivada. A empresa, ela precisa ter combustível. Qual que é o combustível de uma organização? Como começa? Começa com a questão financeira. Todo negócio precisa de dinheiro para ele sobreviver. Ai, Tati, mas a gente vai ficar pensando então só em dinheiro? É óbvio que não, porque a gente está falando do primeiro pilar. É como a necessidade nossa de dinheiro, as nossas necessidades básicas humanas. Então, eu preciso ter segurança, eu preciso ter as minhas condições fisiológicas todas sanadas. Eu tenho várias necessidades básicas que, independente de eu ter um propósito, uma missão, valores, ela sempre vai ter que estar garantida. É o nosso instinto de sobrevivência como pessoas. Então, na pirâmide de Maslow, a gente começa com as nossas necessidades básicas. E a empresa, a necessidade básica dela começa nessa questão da sobrevivência, que tem a ver com o lucro, que tem a ver com o dinheiro. Então, quando a gente fala para o RH, comece a pautar os seus projetos
em questões financeiras. Negocie seus projetos com a sua diretoria, com a sua liderança e fale para eles sobre dinheiro. Por que a gente estimula tanto essa questão, fale sobre dinheiro? Porque se não houver nenhum vínculo financeiro com o projeto que você estiver propondo, você não está ajudando o primeiro nível de desenvolvimento de uma organização, que é a sobrevivência. Então, os seus projetos ficam meio que fora, né, fora da prioridade daquele lugar. E hoje, como a Dani disse, a gente está vendo um monte dos projetos que nós tínhamos enquanto recursos humanos e talvez foram suspensos, e que tipo de outros projetos a gente está precisando adotar rapidamente para poder manter a empresa no seu primeiro nível de sobrevivência, né, Dani? Sim, com certeza. Mesmo porque o RH, um RH que nós falamos da forma estratégica, ele tem que estar trabalhando junto com a diretoria, com o CEO, entendendo a questão financeira da empresa, mais do que nunca agora. Porque o RH, ele está assumindo o protagonismo nesse comitê de gestão de crise, e ele precisa entender da situação financeira até para norte, de como serão os trabalhos do Departamento de Recursos Humanos e ser suporte nos demais departamentos dentro da empresa. Perfeito. Para ela continuar sobrevivendo, né? Então, para ela poder continuar realmente as atividades. Mas a gente fala aqui, como a pirâmide de Maslow não é o único e o centro de tudo, é a base. Então, a gente vai para o nosso segundo nível no processo de desenvolvimento de uma empresa, que a gente fala que são os relacionamentos. E relacionamento, Dani, é importante para um negócio, para uma empresa atingir a sua capacidade máxima? Muito. Nós falamos, né, igual, só fazendo um adendo, quando eu estudei um pouco sobre o Richard, ele fala que a sobrevivência é um aspecto físico, né? E que o relacionamento e o próximo que você vai falar, a autoestima, é o mental. Então, assim, a nossa mente, ela tem que estar muito, mas muito... como que eu vou explicar? A nossa mente, ela tem que estar perfeitamente bem, porque é dela que vem o comando de tudo. Então, os relacionamentos dentro da organização, os relacionamentos com as pessoas, a forma que você é tratado e que você se sente, a cultura organizacional que também traz esses relacionamentos é de suma importância, porque isso vai trazer para você motivação. A motivação, o engajamento, a vontade de você estar naquele ambiente, naquele lugar. Então, o relacionamento ele é primordial. Legal. Aí a gente linka, por exemplo, projetos vinculados a clima, para a gente poder suportar, para a gente poder justificar o segundo pilar de desenvolvimento de uma organização. Então, compreender se o clima está propenso àquele negócio, se o clima combina com a natureza daquele negócio, com a cultura, como a Dani disse, com o DNA daquele negócio, porque nós do RH, nós não somos o clima da empresa. Nós não medimos por medir o clima, nós fazemos parte do clima. Então a gente fala que nós somos termômetro, a gente sabe o que está acontecendo. Às vezes, nem precisa de uma pesquisa de clima. Às vezes você anda pelos corredores da empresa, você desce, né, no chão de fábrica, você conversa com o outro e fala assim, saquei o que está acontecendo. Então, assim, a gente tem vários instrumentos que vão ajudando a gente nesses níveis de desenvolvimento organizacional, mas a percepção que o RH precisa ter, e essa coisa do tirar, né, o bumbumzinho da cadeira e ir para frente mesmo, ir para a operação, é essencial para você poder perceber de uma forma correta os relacionamentos, o clima, como que está acontecendo aquilo no dia a dia. Não adianta da sala a gente tentar adivinhar, porque fica um teste de operação muito inassertivo, né? Até porque, Tati, eu costumo dizer para minha equipe que o RH, ele é o guardião da cultura e do clima da empresa. Ele sendo guardião, não é que ele é o único responsável, mas ele é aquele que vai sinalizar, opa,
alguma coisa aqui está grave acontecendo. Opa, vamos tomar algumas atitudes. Opa, tal líder está exercendo demais a sua liderança severa em cima dos seus subordinados. Opa, então assim, e a gente só tem noção disso quando a gente está junto com a equipe. Então, assim, o RH ele precisa estar junto com a equipe sempre, né? Na empresa que eu trabalho, né? A minha sala era sozinha. Eu falei para o meu diretor, não, eu não quero, eu quero uma sala no meio de toda a equipe e eu quero uma sala para me dar feedback, dar treinamento, porque senão eu não, tanto que eu nem preciso que alguém me conte alguma coisa, eu consigo medir muito facilmente. Então, assim, hoje, os relacionamentos, a forma que acontece, eu já vejo quando um responde ríspido pro outro, quando um já não topa muito, opa, o que que tá acontecendo? Então, isso é muito importante, ser esse termômetro e esse guardião, né? Legal. Se não, Dani, a gente corre o risco de virar garoto ou garota de recado, né? Vamos Com começar certeza. a usar o RH para poder falar de um canto aqui, de outro canto ali, e aí a gente vira garota de recado mesmo. Então tem que estar na operação. Olha, eu tô vendo bastante colaboradores aqui entrando na live. Isso aí, gente. Aí. Galerinha Octart, é isso aí. Vamos participar. Aí, quem for do Octart, então, diz o quê, Dani? Tem alguma palavra para vocês que façam bastante sentido lá? Na Octart? União, equipe. Então, nós vai somos lá. muita equipe. Ou união ou equipe, a gente sabe que é a galera da Octart que tá entrando. Porque se eu falar bora, vai ficar, né? Eles estão entrando. Tem bastante. Tem colaborador de São Paulo entrando. Oséias, acabei de ver aí. Elisângela. Isso aí. Aqui. A Fer tá perguntando. O que você acha da psicologia positiva na organização? Fer, vamos falar sobre isso, mas em algum nível, né, em alguns níveis acima do que a gente está conversando agora. Porque a psicologia positiva, ela não necessariamente entra para clima, para relacionamento. Então, aguenta a mão aí que a gente vai voltar essa sua pergunta e vai fazer sentido. Então, vamos falar bem pertinente. Bem pertinente. Vamos falar do terceiro nível, Dani, que é o terceiro, o nível de autoestima. Que ainda faz parte do mental, né? Uma empresa, ela tem autoestima, Dani? Tem. Gente, eu falo que a cultura da empresa, né? E você saber o propósito, missão, valores desta empresa te traz uma certeza que você está no lugar que você quer estar. Você tem uma autoestima elevada de, poxa, eu faço parte. Olha o que a minha empresa está representando no mercado. Olha o que a minha empresa faz. Igual, a Octart é uma empresa de porte pequeno, mas é uma empresa grande com nome no mercado na parte de eventos. Então, nós da empresa ganhamos muito mercado de 3 anos para cá. Então, quando a gente chega em São Paulo e que estamos num pavilhão e que vem, vocês são da Octart, aquilo traz algo muito bom. E a questão também da autoestima não é só no lugar que você está, os valores da empresa, mas também é a questão assim, como que eu vou explicar? O ser reconhecido, a autoestima do reconhecimento, né? Você está num lugar que você tem claro aonde você pode chegar, aonde você pode crescer e como fazer. Isso daí traz uma autoestima muito grande para o profissional. Então, assim, é tudo claro, não tem nada escondido. Poxa, eu vou crescer para... Não, é tudo muito claro. É uma cultura baseada na transparência. Então, você está numa organização, esse propósito, a carreira, onde eu posso chegar, como eu vou chegar, como fazer, te traz uma autoestima. Você sabe que você está numa empresa de confiança,
Você sabe que ali você pode fazer carreira, você é bem visto porque você mostra, você dá tudo de si, isso gera engajamento, gera motivação e vontade. Então, é uma via de mão dupla. A sua autoestima fica muito elevada e você eleva da empresa, né? Com certeza. É isso. Aqui dentro, né, desse conceito, a gente trabalha muito a autoestima como senso de pertencimento. Quando a gente fala assim, eu trabalho na Octart, né? Eu trabalho na Gente Mais. Então, quando você fala assim, poxa, eu trabalho naquela empresa, você tem um senso de pertencimento que contribui para a sua autoestima como pessoa, como profissional. A empresa, ao ter essas pessoas, né, com autoestima, com senso de pertencimento elevado, ela também eleva a sua autoestima interna. É como mais ou menos você não admite que alguém fale mal, por exemplo, de um ente querido seu, de um filho, de um pai, de um irmão. E quando a gente está com a autoestima dentro de uma organização elevada, esse senso de proteção ele é muito grande. Porque você falou assim, não, lá, alguém disse isso, não. Lá não funciona assim não, Tati. Vou te falar uma outra coisa. Ó, lá é assim, assim. Então, o senso de autoestima da empresa elevado, ele colabora para aquela famosa marca empregadora que a gente está falando tanto hoje, né? Então, é importante da gente considerar e importante da gente poder, enquanto recursos humanos, trabalhar no dia a dia. Então, às vezes, a gente, como RH, ouve algumas histórias que não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Mas, pra gente não precisar embater ninguém, o que a gente faz? Brinca de abafar o caso, né? Vamos abafar. Vai ficar, não, porque... Não, vamos deixar isso pra gente discutir depois. Então, o famoso abafa o caso na autoestima organizacional, ele é muito ruim. Porque a gente não consegue, de verdade, levar a transparência, como a Dani disse. Levar à frente aquilo que tem que ser dito e que não precisa ser colocado para debaixo do tapete. A gente não precisa, enquanto RH, esconder coisas, ter tabus, não, sobre isso nós não podemos falar, sobre isso é algo, né, muito sigiloso. Então, para a gente poder trabalhar a autoestima da organização, é importantíssimo que a gente tenha, né, esse posicionamento enquanto RH. Tati, quando a pessoa se sente parte, quando ela tem aquele senso de eu pertenço a esse lugar, eu sou importante aqui, também cria nela um olhar de dono. Ela passa a olhar aqui aquela companhia, aquela organização, não só como mais um lugar de trabalho, mas ali ela vai, é igual você falou, ela vai defender com unhas e dentes, ela vai brigar, ela vai fazer de tudo como se fosse a empresa dela, porque no fundo ela sente ser dela. Então, isso é de extrema importância para o RH implantar nos colaboradores, na liderança, na equipe inteira, essa questão da autoestima. Perfeito. Aí, evoluindo, então, a primeira, sobrevivência. Estamos falando de grana, de dinheiro, de estrutura física, de condição da empresa existir. Segundo, relacionamento, clima, como a coisa acontece lá. Tem a ver um pouco com a cultura e a forma com que as pessoas se relacionam. Terceiro, estamos falando de autoestima, senso de pertencimento àquele lugar. E agora a gente vai para a nossa quarta evolução da pirâmide, que a gente está falando de transformação. Olha que interessante alguém ter escrito, né, os níveis da pirâmide, dos níveis neurológicos de uma pirâmide organizacional muito tempo atrás. Parece que predizendo, né, o que ia acontecer com a gente agora, né? Sim. Então, transformação dentro de um universo corporativo significa o quê, Dani? Transformação, se reinventar, nada mais propício do que está acontecendo conosco agora, nessa época de pandemia. E, na verdade, não só agora, né? Os cenários se transformam constantemente, né? Nossos líderes, nossa frente,
É igual eu acabei de ler agora, a liderança tem papel fundamental no processo de autoestima dos colaboradores. O Emerson, era meu gerente lá no mercado, mandou. Realmente. E falando em transformação, todos os ambientes, os departamentos estão em constantes mudança nas organizações. Se nós não nos transformarmos quanto profissionais, a gente não tem sucesso em carreira, porque o mercado está se transformando. Eu lembro do RH quando eu entrei, Tati, há 13 anos atrás, e hoje eu olho para o RH e falo, meu Deus do céu, que destruíram as paredes do departamento. Mudou totalmente, gente. O RH... ele não tinha antigamente muita voz dentro da empresa, tinha que aguardar ordens de um gerente administrativo. E hoje ele vem se transformando de operacional para estratégico e ganhando cadeira junto à diretoria de uma empresa nas tomadas de decisões. Então, essas transformações cotidianas acontecem em todos os departamentos e nós temos que ter uma habilidade de se transformar junto. Então, assim, habilidades que nós não tínhamos, que nós vamos ter que ter essas habilidades. Como que nós podemos contribuir para isso? Como que o RH ele pode contribuir para essa transformação? Porque o RH ele é agente de transformação. O RH que ele tem uma mente pequena, ele não consegue ficar numa organização por muito tempo. Nós somos esse agente de transformar as pessoas. A Tati, com certeza, com a consultoria, conhece muitas empresas, até mais do que eu, ela sabe disso, que muitas vezes tem um colaborador que ninguém dá nada por ele não entrega resultado, ele tem péssimo comportamento, e aí chega um RH que tem um olhar voltado para desenvolvimento, começa a desenvolver. Quando passa um tempo, o gerente nem acredita que é o mesmo colaborador. O líder começa a ajudar, porque não é um papel só do RH. Então, a transformação, ela é parte emocional. Então, você transforma. Há pouco tempo atrás, Tati, eu venho participando de uma imersão de autoconhecimento. Por quê? Porque a gente precisa se conhecer até para a gente trabalhar com as pessoas, né? E a transformação tem que começar de dentro para fora, né? E foi muito bacana, porque nessa imersão eu pude perceber que eu era uma pessoa que eu sempre ajudei muitas pessoas, ajudei a se desenvolver, só que comigo eu não tinha um olhar carinhoso comigo. Comigo eu nunca achava que eu estava bem, eu nunca achava que aquilo estava bom. E eu passei a olhar para mim e falar, peraí, nós somos seres de constante transformação. A gente vai se transformando dia após dia. Eu não posso me cobrar de algo hoje, porque eu tenho que estar aberta para mudar aquilo para amanhã. Então, a transformação primeiro tem que começar dentro de nós. Temos que ser abertos a se transformar, colocar até aqui, chá, conhecimento, habilidade. É isso mesmo, é a gente se conhecer, é a gente saber que os departamentos vão mudar mais rápido do que antes, que agora o mercado, com inteligência artificial, essas coisas vão mudar muito. Estamos agora aqui, numa live, né, Tati? Podíamos estar no evento presencial, mas não é menos importante, estamos aqui nos doando da mesma forma. Então, a gente vai se transformando de acordo com a exigência da mudança, né? Então, isso é muito bacana. Essa questão do autoconhecimento, quero até aproveitar o gancho. A semana que vem, começamos na terça-feira. Dani, se você quiser depois repassar para o pessoal da empresa, a gente vai começar uma semana de autoconhecimento para geração de transformação. A gente começa na terça e nós vamos até segunda-feira. Todas as noites a gente vai falar sobre conteúdo de autoconhecimento em vários níveis diferentes para que a gente possa perceber onde a nossa vida precisa de mais cuidado, né? De mais critério. Então a gente começa terça-feira essa semana de autoconhecimento. Eu mando o link para você, depois eu compartilho também aqui nas nossas redes. Com certeza, vou mandar para todos os colaboradores. Bacana. E meus amigos também. Muito bom. E eu estava lendo um livro de Sun Tzu que,
um livro milenar que parece, de novo, né? Tem algumas coisas que são visionárias demais. Você lê, você fala assim, meu Deus, tá falando comigo hoje. Ele estava falando a respeito de autoconhecimento e a frase era mais ou menos assim, mais ou menos. Não sou muito boa de decorar a frase. Se você conhece o seu adversário, você tem 50% de chance de ganhar uma batalha. Se você conhece a si próprio e ao seu adversário, você tem 100% de chance de ganhar uma batalha. Se você não se conhece, você não precisa nem ir para a batalha, porque você vai para a batalha para ser morto. Então, independente do nível que a gente esteja, o autoconhecimento é onde tudo acontece, onde tudo começa. E a transformação, ela não é possível sem autoconhecimento. A gente está falando do autoconhecimento da equipe, mas uma empresa também precisa se autoconhecer. Aqui a gente entra mais aprofundado, né, de uma forma aprofundada, começando a sinalizar um pouco a respeito do propósito da cultura. Uma empresa que não sabe a sua personalidade, o seu jeitão de funcionar, a tendência é que ela contrate muito errado. Tati, mas muito errado por quê? Porque ela vai focar as características técnicas de um colaborador, conhecimento e habilidade dele, onde ele estudou, onde ele trabalhou, que tipo de coisa ele sabe. E quando ela for demitir esse colaborador, ela vai demitir ele por causa de comportamento. E comportamento é reflexo de valor. Eu só me comporto de uma forma porque o meu valor me permite aquilo lá. Porque se o meu valor não me permitir, eu não vou conseguir me comportar daquela forma. Então, aqui nesse processo de transformação, começa já uma necessidade maior do RH ajudar a empresa neste processo de autoconhecimento. Claro, ajudar as pessoas, porque as pessoas fazem parte do negócio e não tem como funcionar sem. Mas o RH também vai ser o protagonista para ajudar essa empresa a se conhecer. Sabe o que acontece, Dani? Às vezes, vou falar de empresas principalmente médias, familiares, que é o nosso universo, sei lá, 95% dos nossos clientes estão dentro desse universo. Empresas médias e familiares. Empregam muita gente, tem faturamentos bastante audaciosos, só que geralmente não se conhecem. Tem uma visão da empresa que não é uma visão realista. Acha que a empresa tem alguns valores, alguns preceitos que lá na ponta a gente, enquanto RH, percebe que não faz sentido. É meio que um quadro de valores de... Ou às vezes nem tem, né? Muitas vezes nem tem claro, né? Às vezes nem parou, né? Às vezes nem parou para poder fazer isso. Quando parou, em alguns momentos, fez isso por uma qualidade, né, por causa de ISO, de qualidade total, e enfiou um quadro bonito lá de valores e disse que aquilo são os valores daquele lugar. E não é assim que funciona. A gente ainda não está falando de propósito, porque vocês vão perceber que propósito é algo muito maior do que a gente está alçando até agora. Mas a gente vai perceber que para a transformação de uma organização é necessário a gente ter a clareza sobre os nossos valores. E um negócio que não se transforma, ele acaba ficando obsoleto, e no obsoleto ele vai ficar para trás, e hoje a tendência é que ele feche. Antes demorava, sei lá, para uma empresa de grande porte, de médio porte fechar, demorava décadas para acontecer. Hoje não demoram meses. E a empresa já está fechada. E as portas estão lá e já está vendendo tudo, porque é muito rápido. O processo de transformação, principalmente voltado a essa transformação digital, é rápido demais. Então, o RH agora, ele já não é mais só guardião do clima, ele não é mais só guardião do relacionamento, ele não é só mais guardião da sobrevivência financeira da empresa, mas agora ele começa a olhar para o autoconhecimento daquele lugar. Quem nós somos? Como nós gostamos de fazer as coisas? Como que nós funcionamos aqui? Quando a empresa tem clareza sobre isso, as contratações, as negociações, o serviço prestado ao cliente, ele é muito diferente, muito diferente. E contrata-se pelos valores, né? É aquela frase, né? Que a gente contrata o caráter e treina as habilidades, né?
Porque muitas vezes as pessoas contratam pelo currículo, mas desligam pelo comportamento. Ah, o comportamento não é o que a gente espera, mas espera aí. Foi evidenciado isso na contratação, né? Foi visto os valores das pessoas, né? Porque os valores, gente, é implantado na gente quando a gente nasce, né? Quem nos cria implanta valores. E outros a gente adquire com o decorrer, com as nossas experiências. E eu sempre falo na integração o seguinte, gente, se vocês, eu apresento os valores da empresa, se vocês perceberem que vocês não têm algum desses valores, busquem ter para permanecer dentro da empresa. Não precisa me dizer qual que você não tem, mas busque ter. Porque muitas vezes, Tati, igual um dos valores da Octart é o olhar de dono. Ninguém entra numa empresa tendo olhar de dono, mas ela pode buscar lá dentro ter esse olhar. Então, assim, eu falo, gente, olhe os valores da empresa e o que você não tiver, busque ter. Porque, na verdade, lá está o segredo da permanência da pessoa e o crescimento dela dentro da organização. Perfeito. O permanecimento da pessoa dentro da organização e o permanecimento da organização dentro do mercado. Porque a empresa que não tem os seus valores claros e não defende esses valores com unhas e dentes, ela está fora do mercado. O Emerson falou, as empresas que não se autoconhecem nesta pandemia, o que se deve fazer a curto prazo? Precisa rapidamente de um mapeamento de cultura. Precisa fazer. Mas, Tati, existem formas de fazer isso? Várias formas de fazer isso. É como o assessment para uma pessoa, para a gente poder buscar o autoconhecimento, o mapeamento cultural de uma empresa é como se fosse um assessment. É necessário para que a gente comece a trabalhar a curto, médio, depois longo prazo, esse DNA, essa identidade da empresa, que a gente está quase começando a chegar lá onde a Fer, lá no começo, né, falou, Tati, a psicologia positiva e tal. A gente está quase começando a chegar lá, mas agora estamos falando de valores. Nós estamos falando de o quanto é importante a empresa poder definir. A gente começou a conversar sobre os níveis neurológicos de desenvolvimento de uma organização e acabou passando meio que desapercebido a missão e a visão. Então a gente está falando, a gente está discutindo aqui a missão, a visão, os valores e o propósito organizacional versus toda essa teoria do Richard. Quando a gente fala de visão, a gente está falando do primeiro pilar, é o pilar da sobrevivência. Tem empresa que acha que ela precisa ter uma visão, um planejamento estratégico, tal, para ela ser melhor. Não, meu amigo. Hoje é para você sobreviver. Se você não tem a visão, se você não tem seus objetivos claros, definidos, se a sua equipe comercial, se a sua equipe administrativa, se a sua equipe de recursos humanos não sabe quais são as metas que ela tem que cumprir, game over para você. Dificilmente você vai conseguir principalmente passar por esse momento de pandemia. Então, a visão que antigamente era considerado a cereja do bolo, hoje está no começo, está na base, está na sobrevivência. E aí a gente tem a missão. Então, a missão é a forma com que a gente torna a visão possível, que estão nos dois, né, níveis que a gente falou de relacionamento e de autoestima. É a missão, é a forma como a gente faz isso daqui. Agora a gente chegou na transformação, nós estamos nos valores. Então a gente já passou por missão, por visão, por missão e por valores. E agora a gente vai para o quinto elemento da noite aí, dentro dessa escala hierárquica que o Richard traz na teoria dele pra gente, que tem a ver com a coesão interna. Agora a gente tira a prova dos três. Se o quadro que está pendurado lá na recepção, que a gente fez há 500 milhões de anos atrás, numa filosofia super bonita, uma missão de 5 páginas, né? Geralmente aquelas missões gigantes que a gente demorava para decorar. Agora, isso vai ser checado. Isso tem a ver com a coesão interna. Dani, o que você pode compartilhar sobre coesão interna com a gente? Antes de falar da coesão interna, ainda sobre missão e visão, eu sempre faço um comparativo
com a nossa, até para ficar mais claro para os colaboradores que muitos nunca ouviram falar de missão e visão, não sabem nem o que que é. Então, assim, eu sempre falo para eles assim: a gente tem uma visão de querer alguma coisa. Ah, eu gostei daquela moça, eu quero casar com ela. Isso é a visão, o casamento. Eu gostei dela, eu quero casar. É o objetivo, mas a missão, né? Isso, mas a missão, qual que é a missão diária que teremos que ter para chegar nesse casamento? Qual que é a missão dele? O que ele vai fazer todos os dias para chegar? Então, aí quando eu pergunto isso, para conquistar, eles falam: eu vou mandar bilhete, eu vou mandar flores, eu vou convidar para jantar. Falei, cada um vai ter sua estratégia. Mas a missão, ela está muito vinculada, a visão é clara, o objetivo, aonde quer chegar, onde a organização, os objetivos, os resultados, o faturamento. E a missão é o que a gente vai medir mensalmente, diariamente, que tá sendo feita a lição de casa, a gente vai conseguir chegar lá, tá batendo as metas, os departamentos. Então, assim, o que é necessário fazer? E a liderança entra forte nisso para motivar também os colaboradores a atingir a meta. Então, assim, todos nós temos participação efetiva, tá, na missão, visão e valores da empresa, desde o cargo mais alto ao mais baixo. Então, assim, não tem aquela coisa assim: mas o fulano também tem meta? Todos têm meta. Ninguém atinge a visão da empresa sozinho, né? E alguns autores, né, Steve Jobs, ele diz que a visão é mais importante que a missão. Só que eu já defendo diferente. Falo, gente, se não fazer a missão, não chega na visão. Então, assim, todos são importantes, né? E a coesão interna, como que tá? O maestro tá lá? Como é que tá toda a orquestra? Como é que tá isso daí, né? Eles estão todos alinhados com a missão e com a visão? Os valores estão implantados? Como que tá isso daí? Porque, assim, muitas vezes o líder fala assim: Dani, fulano não faz, fulano não bate meta, fulano não... Mas o porquê? E toda vez, Tati, que eu vou atrás do porquê, a pessoa não tem claro o porquê que ela tá fazendo aquilo. Então, assim, quando não é claro, por que eu vou fazer tantas ligações? Por que eu vou atrás de tantos clientes? Não, eu não preciso dele, não sabe qual que é o objetivo. Então, muitas vezes, a liderança peca nisso. É a mesma coisa eu falar para você assim: Tati, tira essas cadeiras daqui. Vou chegar em você e vou falar assim: não, a Dani mandou tirar as cadeiras. Mas se eu falar: Tati, tira as cadeiras que vai ter uma reunião, vão chegar em você e falar: não, é porque vai ter uma reunião, por isso pediram. Então, assim, tem que estar muito clara a coesão interna, todos têm que estar tocando com maestria, né? Então, a coesão interna tem que estar, os objetivos da empresa, propósito, visão, missão, valores, tem que estar assim, cravado nas pessoas. Não adianta, igual você falou, ter uma página de 5, ter um livro de 5 páginas falando de missão, se a pessoa nem entende o porquê daquela missão. Não é clara na cabeça dela. E muito menos a visão. E tem empresa, Tati, que infelizmente, não tem nada disso escrito e nem passado para ninguém. As pessoas trabalham sem propósito. Mas você tem indicador? Não. Mas você mede como? Então, assim, se você não tem como metrificar, como gerenciar, você não tem como, não tem razão de ser. E eu tô te falando isso porque quando eu entrei na Octart, a Octart era uma empresa de porte pequeno, não tinha RH e não tinha isso. Não tinha missão, visão, valores definido. E foi uma das primeiras coisas que eu sentei junto com a diretoria e falei: não, nós vamos desenhar, nós vamos treinar os colaboradores, a liderança, para que eles estejam todos na mesma forma, com clareza para trabalhar. Perfeito. A gente fala que a coesão interna é um pouquinho diferente do relacionamento. O relacionamento é a forma com que as pessoas se tratam, é a forma com que as pessoas, né, são os relacionamentos interpessoais, a forma com que elas se relacionam. Quando a gente fala de coesão interna, nós estamos falando de alinhamento. A gente não está falando de relacionamento. Mas,
Tati, não é a mesma coisa? Não. Eu posso me relacionar com a Dani e não estar alinhada com ela. Ou seja, não saber o que ela gosta, o que ela não gosta, o que pode, o que não pode fazer. Ela também vai olhar para mim e falar assim, mas a Tati tem alguns comportamentos que eu não concordo. E aí nós ficamos nos relacionando de forma desalinhada. O comprometimento, o resultado de um relacionamento desalinhado é muito pior, é muito ruim. Então, a coesão interna, ela é o que mantém, o que sustenta tudo aquilo que a gente falou até agora. Então, quando a gente fala da visão da empresa, que é a sobrevivência dela, que está no primeiro nível da pirâmide lá da empresa, a gente está falando para as pessoas sobre o quê. O que vamos fazer? Quando a gente fala de relacionamento e a gente fala de autoestima, nós estamos falando como nós queremos que faça isso dentro desse lugar. E quando a gente chega na parte da transformação, a gente está falando dos valores, nós estamos falando de por que a gente faz dessa forma aqui. Porque esse porquê, ele clarifica exatamente o que de fato é relevante para aquela organização. E a coesão interna, ela tem a ver com quem? Com quem eu quero fazer isso? Com quem eu quero realmente ter essa jornada? E é uma pergunta recíproca que a gente faz, tanto para a empresa, quando ela olha para o colaborador, no processo seletivo, no mapeamento de performance, né, ou de talentos, quando ela faz um processo de repente, de promoção interna. Então, a empresa está falando com quem eu quero viver, né, caminhar essa jornada. E o colaborador, ele também faz isso. Com que tipo de empresa eu quero viver a minha jornada? Porque todo mundo, se a gente parar do mimimi, daquela coisa assistencialista, que, meu chefe é muito ruim, ou chefe, mas meu empregado é muito ruim, aquela coisa toda lá, tirando essa parte do mimimi, que para mim é um puro desalinhamento, né, uma pura falta de informação, a gente está falando que nós podemos escolher. O líder escolhe se ele quer aquela equipe para trilhar o caminho com ele. Então, se ele está permitindo que aquela equipe trilhe o caminho com ele, mesmo com a performance ruim, ele escolheu aquela equipe. E quando a gente trabalha numa empresa que a gente olha e fala assim, nossa, que chefe mal-humorado, que filho da mãe, que qualquer coisa, eu sempre falo assim, você escolheu esse chefe. Não, Tati, eu não escolhi. Esse chefe foi colocado. Não, você escolheu continuar aqui. Você pode escolher estar em qualquer outro lugar. E você escolheu continuar aqui. Mas é por uma questão de necessidade. Você escolheu trilhar fazer esse caminho, ter essa jornada com esse líder. Por quê? Por causa da necessidade que você colocou na sua vida. Vira vício reclamar, né? É mais fácil reclamar. Muito, muito mais fácil. Então, a coesão interna é com quem? Com quem fazemos, né? O que precisamos alinhar para que realmente essas pessoas falem a mesma língua e escolham estar umas com as outras. Então, essa é o quinto elemento, que é a coesão interna. Aí nós vamos para o sexto elemento, que a gente está falando agora de transcender. E olha que legal, o sexto elemento traz o fazer a diferença. E agora o bicho pegou, hein, Dani? Fazer a diferença, né? Eu costumo dizer, Tati, que muitas vezes a gente faz o que nos é proposto, né? E apenas. E mesmo assim a gente acha que tem que ter merecimento disso, né? Só que para uma empresa fazer a diferença no mercado, né? Não só os colaboradores agora fazer a diferença no seu local de trabalho, mas para uma empresa fazer a diferença no mercado, ela tem que estar com todos esses itens abaixo muito bem certinhos. Os colaboradores, porque para eles passar por tudo isso daqui, eles já estão nesse ponto já engajados. Eles já estão sabendo o que é missão, visão, valores. Eles têm propósito para acordar, para fazer o que tem que ser feito. Brilha o olho deles, tem paixão no que faz. E a empresa, com tudo isso, gente, vai trazer o melhor para o seu cliente. Ela vai ganhar, ela vai fazer a diferença no mercado.
porque os colaboradores que movem a empresa, não tem jeito. Então, isso vai refletir em tudo, na marca da empresa, vai refletir no cliente, vai refletir de quanto a empresa tem ganhado reconhecimento, tem crescido. Então, é algo que, assim, é tanto interno como externo, é tanto empresa como colaborador. E o colaborador, eu sempre falo, fazer a diferença, gente, é fazer diferente, é pensar fora da caixa, é você fazer algo, não apenas o que foi proposto, né? Porque eu costumo dizer muito para minha liderança. Eu falo, gente, vocês são líderes para quê? Né? Já se fizeram essa pergunta, por que eu sou líder, né? Por quê? Aí eles ficam assim, para liderar a equipe. Não. O diretor, o dono, o CEO, ele quer que o líder traga para ele soluções que ele também não enxergou. Por que ele contrata os melhores? Ele não contrata qualquer um e entrega o departamento. Então, muitas vezes, o líder ele se acomoda, ou até o próprio colaborador, e faz só o que é proposto. Então, fazer a diferença é fazer além. Você tem que buscar novas formas. O processo do meu departamento é assim, eu vou olhar o processo e eu vou desenvolver uma forma que vai ser mais fácil e eu vou conseguir fazer coisas melhores e vou atribuir isso à realização e felicidade do meu colaborador. E isso vai ganhar também a diferença da empresa, porque a empresa vai ser diferencial no mercado, com certeza. Perfeito. É isso, Dani. Quando a gente fala fazer a diferença, não é fazer o que está proposto. Fazer o básico é o mínimo que você pode fazer. E o mínimo é para garantir a sua sobrevivência. A gente volta para o primeiro pilar desse processo evolutivo todo, tanto da empresa quanto da pessoa. Se você faz só aquilo que é proposto fazer e de repente você não tem o emprego dos seus sonhos, dê graças a Deus que você está com o emprego e mesmo ele não sendo dos seus sonhos. Por quê? Você está fazendo só para sobreviver. Sobreviver é fazer o básico. O básico que foi proposto. Nessa pandemia, se você é aquele que faz o básico, infelizmente, a empresa, na hora de escolher quem vai desligar, ela vai ficar com aquele que ela sabe que pode contar, como diz o Rogério aqui, faz valer a pena. Então, quem faz valer a pena é o que fica. Senão... Exato. Então, fazer a diferença é você se propor a fazer algo além daquilo que pediram para você. Sempre coloca isso na cabeça. Tati, mas isso é você puxar saco, isso... Você dê o nome que você quiser. Para você conseguir chegar numa pirâmide, num processo evolutivo pessoal e profissional ou organizacional, você vai precisar fazer muito mais do que as pessoas estão esperando que você faça. E isso não é fácil. Você precisa ter uma escolha, você precisa ter um propósito muito grande. E aí a gente vai chegar no último elemento que nós vamos falar, do sétimo, que é o servir. O serviço. Qual é o propósito de uma empresa? Não é a mesma coisa que visão. A visão da empresa não é o propósito dela. A visão da empresa é sobrevivência. Não é a missão. A missão é a forma com que ela escolhe fazer aquela, escolhe conquistar aquela visão. Então, é o como ela escolhe fazer. Não tem a ver com os valores também. Os valores permeiam o alinhamento, as pessoas escolherem umas estarem com as outras porque elas se combinam, pensam mais ou menos do mesmo jeitão. Só que chega uma hora que você precisa de algo além de tudo isso, além do o fazer a diferença a serviço de algo maior que o seu próprio negócio. Olha que louco! Eu não estou falando que a nossa empresa... O propósito dela é o entregar aquilo que o cliente compra. O entregar aquilo que o cliente compra é a sobrevivência. Tem a ver com a visão, o que eu quero e como eu quero vender. Quando a gente fala de propósito, a gente está no último nível da pirâmide de desenvolvimento organizacional. Nós estamos falando a quem mais?
A quem mais eu faço isso? Para que mesmo eu escolhi fazer isso, esse negócio? Aí a gente já não está mais falando de dinheiro, a gente não está mais falando de metas, a gente não está falando mais de chefe, de líder, a gente não está falando mais disso, a gente está falando do porquê da nossa existência. Para que de verdade a gente escolhe fazer tudo isso? E quando a gente chega no para quê, a gente chega no propósito. E assim, o propósito é o que nos move, né? O propósito é a razão. É a razão, né? A gente tem um propósito para acordar. Ninguém acorda por acordar. Você tem um propósito para levantar da cama. Você tem algo que te brilha o olho, que você te motiva, né? E é o que você falou, é o algo mais. Não é aquilo, eu preciso entregar isso para o cliente, é isso. Não. Mas é o que gera valor para o seu cliente, né? Não é apenas o que ele pediu, mas o que é valor para ele, né? O que é valor para você? O que é valor para sua empresa? Então, o propósito, ele vai além. E quando tem propósito claro, para a empresa ter um propósito claro, verdadeiro, as tomadas de decisões são muito mais fáceis, porque ela é baseada naquele propósito. Então, as tarefas que têm que ser feitas, os objetivos, os resultados, eles vêm mais fáceis, porque tem a razão de ser, o porquê, né? E isso assim, eu acho, não, eu tenho certeza que isso é primordial. É como você falou, a empresa, ela parece com a nossa vida também. Como viver sem um propósito de vida? Como a empresa vai existir, vai se fixar no mercado, vai ganhar evidência, vai crescer sem o propósito? O porquê dela existir. E muitas vezes você pode chegar para um colaborador e perguntar: por que você está aqui? Por que a sua função é importante? O que você vai melhorar nessa empresa? Ela te contratou, você está ganhando. Se você fizer essas perguntas, muitas pessoas não sabem responder. Elas simplesmente... Então, assim, a gente tem que parar um pouco do ser mecânico e pensar, né? E buscar esse propósito. Eu não sei se você lembra, Tati, conversei com você antes dessa live. E essa quarentena, gente, veio para mim trazer muita questão de propósito, de pensar meu propósito de vida e como eu posso estar trabalhando o meu propósito de vida. Então, assim, da mesma forma que nós somos seres individuais, a empresa, que é uma organização, ela tem que ter esse momento de repensar qual a razão dela existir no mercado, né? E o que ela quer atingir, o propósito dela. Então, gente, isso é de suma importância. Tem muitos livros que ajudam a gente nisso. E é algo que eu venho estudando bastante, propósito. A gente fala muito hoje sobre propósito. Inclusive, foi uma provocação para convidar o pessoal para a live. Mas pouca clareza ainda a gente consegue ter sobre o que é. Então, o propósito não tem a ver com o nosso objetivo. É o que a gente busca além do nosso objetivo, ou mesmo que a gente não atinja o nosso objetivo, que tem a ver com a visão da empresa, ainda assim eu vou me manter no meu propósito. A maravilha do propósito é a maravilha das alternativas que a gente tem, das escolhas que a gente faz. Então, quando a gente fala do serviço para uma empresa, né? Então, dentro dos 7 elementos do processo evolutivo de uma organização, o a serviço de nunca é só o a serviço do cliente. Jamais. A serviço do cliente tem a ver com a missão, tem a ver com aquela coisa básica que a gente começou a nossa live. Quando a gente fala a serviço de, a gente está falando de a serviço de todos os envolvidos. A gente está falando de sustentabilidade, mas não a coisa da sustentabilidade ecológica. A gente está falando de sustentabilidade, de ecologia em todos os relacionamentos. Aqui eu penso no cliente, eu penso no funcionário, eu penso no dono da empresa, eu penso nos fornecedores, aqui eu penso na sociedade, eu penso no governo. Quando a gente fala a serviço de, nós estamos falando a serviço de
todos os envolvidos para que realmente esse negócio tenha sentido. E aí a gente transcende, de fato, o que é missão, visão e valores. Missão, visão e valores é o básico, é o beabá. Sem isso, a empresa não existe ou não existirá mais. Tati, mas a minha empresa não tem. Corra atrás para você poder desenvolver, porque a sua empresa, em um curto espaço de tempo, ela não vai existir mais. Só que a permanência dela ou a transformação dela está ligada ao propósito, que é o algo além daquilo de verdade que você iniciou. Dani, estamos com 20 segundos, então eu quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, feliz demais. Minutos de live me deixa desesperada. Quero agradecer a sua presença, a sua gentileza, agradecer a presença de todo mundo que entrou, tanto da sua organização quanto da nossa audiência, e que a gente possa se ver quinta que vem no nosso Meeting RH.